Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 8 do capítulo 3 do volume 2 do livro Curso de Física Básica do professor Moisés Nissenvai. Essa questão é uma questão dentro do capítulo sobre movimento harmônico simples. A questão diz o seguinte: um disco de massa mzão, preso por uma mola de constante elástica K e massa desprezível a uma parede vertical, desliza sem atrito sobre uma mesa de ar horizontal. Um bloquinho de massa mzinho está colocado sobre o disco, com cuja superfície tem um coeficiente de atrito estático μe. Qual é a amplitude máxima de oscilação do disco para que o bloquinho não escorregue sobre ele? Então, como esquematizado aqui na figura, pessoal, o sistema é composto por um disco de massa m e é colocado acima desse disco um bloquinho de massa mzinho. E existe atrito entre o disco e o bloquinho, cuja o coeficiente de atrito estático é μe, ok? Então, esse sistema disco mais bloquinho, ele oscila devido a uma mola que está presa a uma parede e ao disco abaixo do bloquinho. E a questão nos pede a amplitude de oscilação máxima para que esse bloquinho ele não escorregue, né? Então, o que nós vamos utilizar para estar resolvendo essa questão são os conhecimentos sobre a parte de oscilações, movimento harmônico simples, para um sistema total composto por um bloco, como se fosse, se você puder substituir esses dois blocos, o bloco e o disco, por um outro bloco com a massa mzinho mais mzão. Escrevemos a equação diferencial para esse sistema, encontrando aí a frequência angular com dado em termos da raiz de K sobre a soma das massas mzinho mais mzão. E aí, com a expressão do deslocamento com o tempo, nós podemos determinar a aceleração e, por sua vez, utilizamos os conhecimentos aí das aplicações das leis de Newton para estar estudando aí esse comportamento na iminência de escorregar. Então, na iminência de escorregar, nós teremos a situação em que a força aí associada à massa vezes a aceleração desse bloquinho vai ser igual a força de atrito aí, que vai ser o μ estático vezes a normal, onde a normal vai ser a própria força-peso, que massa, o mzinho, vezes a aceleração da gravidade. Então, com isso, com esses dois ingredientes, né, encontrar a aceleração a partir da equação do deslocamento com o tempo, vindo lá do movimento harmônico simples, mais outro ingrediente, sabendo que queremos a situação de eminência, isto é, a situação no qual a força de atrito aí vai ser igual à força associada à massa vezes a aceleração máxima aí, antes de escorregar, nós seremos capazes de determinar essa amplitude máxima, ok? Então vamos lá tomar nota toda essa discussão que eu acabei de fazer, ok? Então, de acordo com o enunciado, né, o sistema disco mais bloco estão oscilando, o sistema está oscilando, descrevendo um movimento harmônico simples, tá certo? E aí a equação diferencial ordinária para o oscilador nessa situação pode ser encontrado, né, utilizando massa vezes aceleração, né, a força vai ser igual aí à força elástica, né, ou menos kx, né, então teremos isso. Só que no caso a massa, né, como eu estava discutindo com vocês, a gente substitui todo esse sistema aí disco mais bloquinho como se fosse um outro sistema, né, um outro blocozão com a massa dado pela soma dessas duas massas. Então, aí a força vai ser mzinho mais mzão, que multiplica a aceleração, que isso por sua vez vai ser igual à força elástica, né, ou menos kx. E com isso, né, utilizando aí a segunda lei de Newton, nós encontramos nossa equação diferencial e com isso encontramos a frequência angular e com isso podemos escrever a equação do deslocamento com o tempo, ok? Então, escrevendo a aceleração como a derivada segunda do tempo, né, da posição com relação ao tempo, então temos que mzinho mais mzão multiplica a derivada segunda d2x dt2, mais, passei esse camarada para o lado esquerdo, né, então isso ficou o menos
ficou mais, então mais kx que é igual a zero, ok? Eu posso dividir ambos os lados da equação, né? Multiplicar por o inverso de 1 mais m mzinho mais mzão. Então nós encontramos aí a equação de número 1, que é a derivada d2x dt2 mais ômega ao quadrado x igual a zero, onde esse ômega nessa frequência angular e nessa situação vai ser raiz de k sobre mzinho mais mzão, ok? Então, dito isso, a solução dessa equação diferencial ela vai ser um a cosseno de ômega t mais φ, onde o ômega, a frequência angular, é dado pela equação de número 2, tá certo? Então está aqui expresso aí pela equação de número 3, a cosseno de ômega t mais φ. E aí o que a questão pede é a amplitude máxima. Então nós vamos atrás desse camarada aqui, associado a essa situação de eminência antes do bloquinho de cima escorregar, tá certo? Então, a amplitude máxima de oscilação do disco para que o bloquinho não escorregue está associada com a situação quando o bloquinho está na eminência de escorregar, tal que a força devido à aceleração do oscilador se iguala à força de atrito estático. Então, como eu estava discutindo antes, né, de começar a tomar nota, o que nós teremos é que a força aí associada com a aceleração do bloquinho vai ser igual à força de atrito, ok? Então, isso vai ser mzinho vezes a aceleração máxima, que é igual à força de atrito, aí no caso é mi vezes a normal, só que a normal vai ser igual à força peso, eu já escrevi diretamente isto como mzinho g. A gente pode cortar esses camaradas, né, esses m's, e aí encontrar a aceleração máxima em termos da constante do mi, né, constante de atrito, vezes a aceleração da gravidade. Isso dado aí pela equação, na verdade deveria ser a equação de número 5, ok? Então, agora, né, a partir da equação de número 3, nós podemos derivar duas vezes e encontrar a aceleração. Mas, a priori, daqui, da própria equação 1, a gente já consegue ver quem é a aceleração, né? Tendo em vista que a derivada segunda da posição com relação ao tempo é a própria aceleração, né? Mas, para poder ilustrar, né, uma questão, no caso, você tivesse a deslocamento com o tempo, que você faria era derivar duas vezes. Então eu peguei a equação de número 3 e derivei a primeira vez, né, dx dt. Então derivada do cosseno menos o seno, e vai sair aqui, né, vezes a derivada do argumento. Então essa parte aqui vai ter o ômega, né? Então vai aparecer esse ômega aqui. Então teremos então que dx dt é menos ômega a seno de ômega t mais φ. Derivando mais uma vez, vai sair um ômega também, então vai aparecer um ômega ao quadrado, então vai ser menos ômega ao quadrado. A derivada do seno ao cosseno, então vai ser menos ômega ao quadrado, a cosseno de ômega t mais φ, ok? Que é exatamente, né, esse camarada aqui, se vocês olharem, é o próprio x. Então isso vai dar menos ômega ao quadrado, x, que é como eu coloquei aqui, isso corresponde exatamente aí à equação de número 1, essa daqui, ok? Então, temos dessa forma, né, a aceleração máxima, que ela corresponderá, né, à situação quando o sistema está na amplitude, isto é, né, então nós queremos a situação máxima, da aceleração máxima. Então a aceleração máxima será quando o cosseno for máximo. O cosseno ele oscila de menos 1 a 1. Então a situação máxima é quando o cosseno do argumento for igual a 1. Isto vai dar então a situação em que o sistema está no deslocamento igual à amplitude. Foi o que eu mencionei na frase. Então o x máximo vai ser igual a A. Isso corresponde à situação que o cosseno de ômega t mais φ é igual a 1, ok? Então logo nós teremos aí que a aceleração máxima vai ser menos ômega ao quadrado A, ok? Porque todo esse restante aqui, o cosseno de ômega t mais φ é igual a 1. E aí eu ilustrei graficamente, né, essa discussão, tanto da posição, né, do deslocamento com o tempo, quanto da aceleração com o tempo, só para estar apresentando que devido a esse cosseno, né, isso aqui vai estar oscilando de A até menos A, para a posição, e a aceleração vai estar oscilando entre mais ou menos esse valor de ômega ao quadrado A, ok? Então está aqui.
ilustrada aí pela curva vermelha, ok? E aí o que a gente vai fazer agora é simplesmente substituir a equação da aceleração máxima na equação de número, que no caso deveria ser a equação de número 4, tá certo? Então a gente vai estar igualando as acelerações que vem da discussão da iminência do bloquinho escorregar, né, que veio dessa discussão da força igual a força de atrito. A gente obteve que a aceleração máxima era μg, e o outro ingrediente da aceleração máxima, aqui do outro lado da equação, ela vem do conhecimento, né, do movimento harmônico simples. Que no movimento harmônico simples a gente calcula a derivada segunda, e na situação máxima corresponde ao cosseno igual a 1. Então a gente obteve aí que a aceleração máxima é menos ômega ao quadrado a. Beleza? Então a gente iguala essas duas equações e obtém o quê? Então a gente vai ter que o módulo aí da aceleração máxima vai ser ômega ao quadrado a, vindo dessa daqui, e o outro lado da equação, μg, que vem dessa outra equação aqui. Então, com isso, nós podemos determinar a amplitude máxima. Então, isolando o A dessa equação, nós encontramos que o A vai ser μg dividido por ômega ao quadrado. E aí, o ômega ao quadrado, né, nós encontramos da equação diferencial. Isso vai ser K sobre mzinho mais mzão. Então, substituindo, né, a equação de número 2, nós finalmente obtemos aí que a amplitude máxima é igual a μg, que multiplica mzinho mais mzão, tudo isso dividido por K. Então, como vocês puderam ver, pessoal, é uma questão que envolve aplicações das leis de Newton, no caso do sistema com atrito e movimento harmônico simples, tá certo? Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!